Muito bom. Bom dia. Esta é uma atividade do Hospital Universitário, do Programa de Residência em Patologia, e que a gente chama de Seminário de Lâminas. Nós vamos ver lâminas que nunca foram vistas pelos médicos residentes do setor. Aliás, eu pedi que se apresentem. Bom dia, meu nome é Renata, sou R1 aqui na Patologia. Bom dia, meu nome é Thaís, eu sou R1 também na Patologia. Olá, eu sou o Wallace e eu sou R3 aqui na Patologia. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Eu trouxe alguns casos interessantes. E vamos começar por este aqui. Então, isso. Está aqui no local correto. Todo mundo já está no foco. O primeiro desafio vai ser dizer o órgão. Então a gente começa com os R1. Quem quer começar? Thaís? Não sabe, mas vamos pensar junto. Víscera sólida ou oca? Sólida. Que tipo de... Que tipo... Não, pode trazer. Pode trazer. Ah, vai ter? Então daqui a pouco a gente vai ter um serviço aí. Vamos lá. Então, o que eu estava falando era o seguinte. Primeiro, para descobrir que tipo de víscera que é. Se é um órgão sólido, uma víscera oca. Parece um órgão sólido. Tá. Que tipo de tecido que é? Você fala epitelial, conjuntivo? Isso. O amplo predomínio de... Vamos lá. Está fazendo esse cinturão de bolinha aqui, todas em volta de uma que tem um buraco no meio. Como é que chama o buraco no meio? Ducto. Ácinos e ductos. Quais os órgãos que têm ácinos e ductos? Bom, mama é um. Mama é um, mas a mama é mais difuso dentro de um tecido estromal, né? Próstata teria não, fígado não, que tem as trabecas, isso. Quem tem ácido assim, ó, é um pouquinho infiltrado por gordura. E pâncreas é uma boa. Por que não é pâncreas? E as ilhotas não tem o componente exócrino. Ele parece um pâncreas, mas não tem o componente exócrino. É endócrino, né? Só tem o componente exócrino. Ácido aqui, ó, de células azuisinhas, né? Essa característica mais azul significa que sua secreção é, se ele é basofílico, a secreção é mais ácida, certo? Então, se ela é mais ácida, a gente vai pensar em algo que seja digestivo também, porque ele vai ter ação sobre alguma coisa. E aí? Então, uma glândula digestiva é uma glândula salivar? Isso, glândula salivar maior. Essa aqui é uma submandibular, tá? A parótida, ela tem mais muco. Essa é bem mais que a gente chama de serosa, assim, né? Que tem mais esse tipo de tecido. Então, aqui começou o trem. Vamos lá. Bom, então uma glândula salivar e agora começa com essa parte mais assim, parece ser um estroma, né? Não, estroma não. Isso, aqui tem um estroma de uma lesão, ou seja, a sustentação da lesão, e aqui seria a parte funcionante da lesão. Bom, mas o que está interessante nisso? Ó, vou colocar no pequeno aumento para vocês verem. Uma lesão aqui, ó, bem grandona dentro dessa glândula. Sim, e ela está encapsulada, né? Assim, não é encapsulada, ela está contida. Né? Está contida. A gente chama de pseudocápsula. A cápsula verdadeira, ela tem uma estrutura verdadeira. Então, esse é neoformado, que o negócio vai crescendo, empurrando os tecidos, e aí faz essa pseudocápsula. Sim, uma lesão bem delimitada, pseudocapsulada. Aí parece um material meio amorfo, né? Não sei se fala amorfo. Mas ó, tem cristalzinho, tá vendo? Então, o material que foi secretado por estas células. Vamos ver a característica dessa célula. O que você pode me dizer dessa célula do revestimento dessas áreas dilatadas? A gente pode chamar até de císticas. É verdade. Essas células
Parece pseudo-estratificado, porque tem Ótimo. não estão alinhados. Né? Os núcleos não estão alinhados, isso. Então, é preciso de certificação, perfeito. Exato. Não, vai falando mais características. Bom, são grandes, né? Isso, então, são grandes. Vacuolados. Elas são grandes em pé, são grandes deitadas, como é que é? Parecem colunares, né? Perfeito. Colunar. Colunar, com núcleo grande, Uhum. meio vacuolado. Isso, vesiculoso com nucleo. Exato. O que mais que a gente vê aqui? Ó, aqui tá bem legal. São cílios? Não, mas é exatamente uma especialização na ponta delas. Ó, aqui tá mais fácil de ver. Ó. O que está acontecendo aqui? É como se fosse. Está perdendo, né? Isso. Não fala disso, decapitação, decapitação, né? Decapitação, perfeito. Quando uma célula decapita para o lúmen, né? Quando ela decapita, ou seja, secreta para o lúmen, tem um nome isso. De uma célula exócrina que perde um pedaço para o lúmen. É a ponta. Exato. Bom, então a gente tem um tumor bem delimitado de diferenciação apócrina. Já dá metade do nome dele. Aí, eu vou perguntar aqui, ó, Renata, que está muito quietinho. Tô achando que é só pra ela, por isso que eu não tô Ah, falando. Não, pode falar. Pode falar. Aí, agora vamos falar do estroma. A Thaís já matou Então, uma Urtério. lesão de células pequenas, isso, são células com pequenas. citoplasma, Perfeito. núcleo hipercromático, mais ou menos, parece um pouco sal e pimenta. Uhum. Mas tem uma característica bem interessante que é isso aqui, ó. Ó. Tá vendo que é um risco? Outro risco, outro risco. Aí, às vezes, quando você vê de lado, ela fica dobradinha. Quem que é essa célula pequena, hipercromática, quase sem citoplasma, que dobra o núcleo assim? Que eu já vi que fica com risquinho na tireoide. Não, mas isso aqui, e se eu te disser, ela é discoide. Se eu te disser que não é epitelial. Não é por aí. Ó, soprou ali, ó. Então, veio o Desculpa. Não. Pode falar, então. Não, eu acho que é linfóide, né? É linfóide. E, vamos lá. Quais são as características principais dessas células assim, ó? Tá vendo isso aqui? A ponta da seta? Ó, do lado. Tá. Ó, do lado. Ó, de novo. Então, alternam-se essas células aqui com uma célula um pouquinho maior. O que isso significa? O que significa? Essa alternância de célula. Duas linhagens. Duas linhagens. Justamente, duas linhagens. E que tipo de células são dessas duas linhagens? Que parecem linfócitos. Parecem não são. Isso aí, são linfócitos. De vez em quando tem até um estiócito, assim, com pigmento, né? Não, tecido linfóide. Então vamos lá. Nome não eponímico desse trem. Um tumor que tem cístico de revestimento exócrino e que tem essa proliferação linfóide no estroma. E aí? Foi difícil, né? Se fosse um tumor, por exemplo, debaixo da pele, cístico de revestimento exócrino, como é que a gente chamaria? Um tumor exócrino. Não, agora é pra isso. Tumor exócrino benigno. Não, Vai lá. Vou tentar Wallace. construir o nome. Construir o nome. Então, cisto, né? Então, assim, tipo, exócrino. Cisto. Se for de pele, tem um cisto epiteliar, cistos. Não, assim, de qualquer lugar. Se for de pele, se fosse de ovário, ia ser bem parecido. Cistoadenoma. Cistoadenoma. Mas tem esse estroma. Esse estroma parece o quê? Linfóide, né? E aí, cistoadenoma que parece um tumor linfóide. Cistoadenoma. Como é que é o tumor de linfócitos? Linfoma. Isso. Então parece linfoma, é um linfoma. Linfomatoso. Cistoadenoma linfomatoso. Isso, o nome dele não é eponímico, é cistoadenoma linfomatoso. Linfomatoso, caramba. Por que vocês nunca ouviram falar nisso? Não ouvi. Por quê? Porque Porque ninguém tem um usa nome, esse nome. Tem o nome tem o nome de alguém. eponímico de alguém. O cara era dos bons. O famoso tumor de Warfarin. Ou Vartan para os francófonos. Mas ele era inglês, tá? Então,
Tumor de Warfarin. Então, o tumor de Warfarin é um tumor de glândula salivar benigno que combina uma proliferação linfóide, a proliferação linfóide benigna. Veja aqui que tem o centro germinativo e com um cistoadenoma de características apócrinas, né? Então, ele é um cistoadenoma linfomatoso. Aí, esse nome não pegou, não tem jeito. A gente usa tumor de Warfarin. Ele é bonito, benigno, mas qual que é o maior problema dele? Na hora que ele tem um aumento de lesão, principalmente a que a gente falou, né, submandibular, que é uma lesão, uma glândula que fica no pescoço, né? Então, você tem um nódulo no pescoço, funciona, você vê uma mistura de células benignas e linfóides, qual que é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Não, pior. Mistura de nódulo no pescoço. Metástase de tumor de outro lugar. Metástase, por exemplo, de um adenocarcinoma bem diferenciado. O principal problema é a citologia disso aí. É uma citologia, então citologia de glândula salivar é bastante difícil, tem uma classificação própria, justamente porque é bem complicado. E aí, na hora que a gente olha o corte histológico, é um tumor benigno, né? A quantidade de estroma linfóide varia muito. E existe, de boa fé, adenomas apócrinos, né, adenomas exócrinos ou oxifílicos, de boa fé, sem componente exócrino. Sem componente linfomatoso, desculpa. Só o componente exócrino. Né? É muito interessante esse caso. Aqui um linfonodo, bem bonitinho, né? E o restinho da glândula. Né? É bom que tem um linfonodo ali para comparar. E é benigno, isso aqui é benigno. Transformação maligna disso Mas muito. eu achei legal o raciocínio, porque eu realmente não ia sacar que você era glândula salivar. Mas aí eu entendi como que você faz ali. Mas o seminário de lâminas não é só maldade, não. É para ativar o pensamento. É sempre assim, sempre nessa posição. Mas a colega R1 está de parabéns. Muito bem. Uma devolução completa. Foi ótimo. Do começo ao fim. Não, eu também assim, tipo, cara, o que é isso? Tá bom. Então vamos lá, outro. Agora, Renata, agora é a sua vez. E aí? Também não sei o que é. Então vamos pensar da mesma forma. Sólido. Porém, tem um. Ou é base? Aí é. Bem? Forma glandular Com ductos, né? com ductos. E aí? Tem um estroma de primeiro, né? Uhum. Cara. E aí? Parece a mesma coisa, né? Parecido com o outro, mas mais denso, mais vasofílico. Só que eu tô procurando também, não tô achando. Brincadeira. Só para quebrar a gente? Mas isso aí são os espaços próprios? Não. Eu tenho Tá querendo ver filho. Vou trazer da próxima vez. Aqui, ó, esse cara. E aí, olha só que interessante. No meio dessa confusão tem uma granulada. Células que o citoplasma mais claro. O núcleo. Assim, ó o padrão de núcleo desse aqui, ó. Olha como ele é mais granular, ó. Ó, vou botar aqui no meio da tela para o pessoal de casa assistir melhor. Ó. Tá vendo? E aqui tem um pouquinho disso, mas nem menos, né? Ou seja, granulação dessa galera aqui, dessa bolinha de células. Mas essas são as ilhas? Isso aí. Muito bom. Mas é o isso mesmo aí, raciocínio. É o mesmo raciocínio. Só que, claro, eu não vi para mostrar o órgão original aqui, para mostrar isso aqui, ó. Tchan. Ó, tá aqui, né? E aí, de repente, eu tenho isso. Então, o que é isso? Não, calma. Pregado nesse órgão, eu tenho isso. Duodeno, perfeito. Aqui a glândula de Brunner, as criptas, né? E aqui, ó, meio cortadinho com artefatos, as vilosidades, né? Tá meio amassado, assim. Né? Legal, né? E aí, as glândulas de Brunner, elas são submucosas, ou seja, são abaixo da muscular da mucosa, isso mesmo, né? De vez em quando elas aparecem em cima e a gente fala que é
hiperplasia. Né, e aparece na endoscopia. Mas aqui o negócio começou a ficar esquisito. E aí temos um buraco. Ó, vou mostrar aqui. Tá vindo e temos um buraco. Vamos descer no buraco. Desci no buraco. Ó. Muito bem. E abaixo da papila temos o ducto. Mas aí tem ducto demais. Então é o Mas aí Então, um tumor de papila. Exato. Tumor de papila, diferenciação qual que é? É um adeno. Porque são glândulas exócrinas, né? É um adenocarcinoma. Né? E olha que interessante, super bem diferenciado, né? Só tem glândula. Algumas já estão com necrose, né? Com esse aspecto também necrótico, né? No centro. E outra coisa interessante é que o estroma ele tem uma hipercelularidade. Eu percebo isso aqui, ó, na ponta da seta. Como tem célula fusiforme a mais. Eu não estou falando da camada muscular. A camada muscular ainda está um pouco mais para baixo. Aqui, ó. Essa é a camada muscular. A camada muscular costuma ter glândula. Um ducto perfura ela, né, para passar o pâncreas. É só, que é o ducto, né, o pancreático principal. Isso. Às vezes dois, né, tem um secundário, mas não uma dúzia deles. Aí com certeza isso aqui não é o formato. Tem uma característica, Wallace, das glândulas que você bate o olho e fala assim, esse trem é maligno. Aliás, tem várias. Mas vai dizendo elas aí. Ó, aqui. Das glândulas? Isso. Ramificação, né? Tipo assim, fica muito ramificada. Isso, 2 lumens, né? Também tem, pode fazer essa retração, né? Isso, a retração. Assim, além disso, tem a desmoplasia do estroma, né? Fica mais colagenizado. E a forma? Ó, aqui tá bom de mostrar, olha, esse aqui, ó. Esse grupamento tá bom de mostrar. Ó, porque tem essa aqui, ó. Mas inocente. Ela tá tipo back to back seria muito não, mas assim, tipo, junta uma da outra. Isso, dorso a dorso também. E tem isso aqui, ó. Tá vendo aqui. Essa não tem. Essa aqui é dúbia, né? Mas, ó. Aqui, né? Que são as angulações, tá? A angulação glandular é um negócio assim que você bate o olho e fala. Glândula não tem bico, não é para ter bico. Quando tem é porque o crescimento está bastante ruim. Então, voltando. O que a gente tem que ver num tumor? A extensão. Isso, na extensão. Local regional, né, e a distância. Né, a distância são as metástases, então o cirurgião vai mandar em separado o material de um nódulo à distância. Loco regional aqui mesmo, gente? Invasão vascular. Não, loco regional é mais linfonodo, tá? São linfonodos. Mas e o local? Aqui o que vai ser importante no tumor de papila? O que vai alterar o TNI? Se ele está pegando o órgão contíguo. Exatamente. Então, quanto que ele desce no órgão até pegar o órgão em contiguidade. Então, aqui, olha, ele está pegando a musculatura própria, né, do duodeno, e ele chega no pâncreas? Não chega no pâncreas. Ou seja, ele morde o pâncreas, bem pertinho aqui, mas ainda não chegou. Né? E aí a gente vai poder dar o estadiamento dele bem direitinho por conta disso. É claro que nós vamos ter que ver repetidas lâminas, várias amostras das áreas mais suspeitas macroscopicamente para poder fechar. Bom? Legal, né? Que bonitinho. Não estava difícil, não estava muito bonito. Agora esse aqui é legal. Bom, eu primeiro vou dizer o que era. O nódulo subcutâneo doía bastante. A pessoa tinha já há algum tempo. Uma criança discutia esse nódulo há mais de um ano. A localização? Subcutâneo, era assim no braço. Forma umas ilhas, expressão, é contido também, né? Bem delimitado, né? Apesar que a margem está ruim, né? E tem essas áreas sólidas de células pequenas também. Isso. Toxoplasma. Isso.
Parece, né? O que parece isso aqui? Parece um... Parece uma pelo. Onde tem célula pequenininha, assim, um pouco diferenciada, diferencia para pelo. Células basaloides, ela tá tendo uma coisa de... É isso aí. Onde no pelo que a célula é mais assim, bonitinha, pequenininha? Como é que chama a base? Matriz. Matriz do pelo. Tumor de matriz de pelo. Tricoepitelioma. Não. Pilotricoma. Trico alguma coisa. Não é trico. Trico é quando já diferencia. É antes. Pilotricoma. Não, é da matriz do pelo. Piloma do Pilotricoma. É o pilomatricoma. Muito bom. O pilomatricoma, ele é interessante porque, deixa eu ver, eu acho que eu tinha um mais velho aqui, vou mostrar para vocês. Eu acabei que mostrei o mais novo. Isso. Esse aqui é o mesmo tumor em outro doente, claro. Só que já era adulto. Aí é difícil, por quê? O que a gente tem? Melhor, a gente não tem. Não sobra nada. Por quê? Porque o tumor ele é um tumor benigno que vai entrar em apoptose. Então, aí ele faz isso aqui, ó. E a gente vai ver o quê? Células fantasma, ó. Ó, vou baixar o condensador para vocês verem melhor. Aí, viu? Células fantasmas. Tá? A célula fantasma é uma célula típica, né, do pilomatricoma. Então, quando você pega em adulto, você vai ver célula fantasma e resposta inflamatória tipo corpo estranho. O pessoal erra aí aos montes, tá? Porque como não vê a matriz do pelo, aquela célula pequenininha proliferando, erra aos montes. Dá reação tipo corpo estranho. Eu já vi gente falando que era vegetal, né? Reação corpo estranho a material vegetal. Eu já vi gente dizendo que era nódulo reumatoide, tá? Porque tem uma reação de corpo estranho em volta a um material amorfo. Mas na verdade não é amorfo não. Tem os fantasminhas celulares, ó, a gente baixa o baixo condensador, você vê mais fácil onde estavam os núcleos. Né? Naquela nossa que a gente olhou, que estava mais fácil para dar o diagnóstico porque tinha, né, a parte mais viável da lesão, posto que o doente era muito jovem, também dá para ver a célula fantasma. E tem quase nada de reação inflamatória. Tem já um pouquinho, vai, reação inflamatória, mas tem menos célula gigante e tal. Então essa é a história natural. Se você deixar o tumor, meio que ele vai se autodestruir, né? Só que demora muitos anos e fica aquele negócio doente debaixo da pele duro. Às vezes calcifica, fica duro mesmo, sabe? Aí o povo tira. Né? Um tumor, ele é chamado também de epitelioma calcificante de Malheri. Justamente por causa disso. Era um tumor de células epiteliais, benigno, e que calcificava ao final de sua história natural. Tá? O Marcelo, quando fica assim, isso é uma apoptose ou é necrose? Nesse caso, como é grande área, você pode chamar de necrose. Quando a gente chama de apoptose, a morte individual celular. Quando você tem, como é uma área grande, é necrótico mesmo. Tá? Então é necrose por isquemia, porque é um tumor que ele é só da matriz do pelo, diferentemente do tricoepitelioma, que também prolifera o estroma do pelo, da matriz do pelo. Então o tricoepitelioma, ou o trico, ele contém a parte do disco, né? Ele contém o discoma, o tricodiscoma. E por ser bifásico, ele se mantém viável, e cresce também o estroma próprio. Esse não, cresce só a matriz do pelo mesmo, então falta alimentação e ele vai ter necrose isquêmica. Né? Cresce demais, necrose isquêmica. Esse aqui, ó, deixa eu ver se tem um órgão. Esse aqui não tem um órgão, vou ter que dizer para vocês. Não tem o órgão original. É de pâncreas. Meu Deus do céu, eu tô pensando. Pâncreas é proteína. Não é pâncreas não, desculpa, errei. Esse aqui não é. Esse aqui é de ovário. Piorou, né? Piorou muito. Nossa. Um monte de ovário. Bom.
Você já respondeu. Não. Já vamos passar pro próximo. Não. Não é PECOM. A estrutura mais clássica é essa aqui. Vou mostrar outra. Ó. Aqui. Aqui, ó, que bonitinho. Essa estrutura aqui, que é mais clássica. Então vamos lá, é uma proliferação tipo celular. São células com Sim, são citoplasma. células germinativas. Exatamente. Eu acho que eu já Citoplasma mal delimitado, núcleo vesiculoso com núcleo. Não sei. Ó. Já viu um, né? Eu acho que eu já vi um. Cara, que legal quando você já tem essa cara. Aí, ó, o que a gente tem? Essa estrutura aqui. É uma papila, mas é uma papila diferente, que tem um vaso grande no meio. Né? Isso é uma estrutura semiquirrosetóide, só que neste caso, a estrutura interessante é que... Tem? Achou? Olha só, vai aqui, volta um pouquinho mais para a direita. Direita de que vai? Vai para lá, pode ir mais. Não, para lá. Isso, vai. Entendeu? Não, perdi, já era. Já foi. Já foi. Já era. Vai aparecer. Só aparece uma vez. Ó, o interessante é que ele é essa estrutura rosetóide, mas ela está dentro de uma estrutura cística. Ó. Aí. Aqui, ó. Então, a estrutura rosetóide, ou seja, o vaso, as células em volta, dentro de um cistinho. Né? Nossa. Acho que eu sei o que. Posso falar o que é uma dessa? Não, pode não. Você já corpo de Schiller do Val? Corpo de Schiller do Val. Nossa, não sabia nunca. É que eu peguei em casa. Esse é o corpo de Schiller do Val. O corpo de Schiller do Val, ele é justamente isso. É uma estrutura vascular em volta paliçada de células. E isso dentro de uma estrutura cística. Né? Então tem outro aqui, ó. Né? Isso. E ele é característico de um dos tumores de células germinativas que chama tumor do saco uterino. Tumor do saco uterino. Às vezes também se chama tumores do seio endodérmico. Então ele mais ou menos ele repete o que acontece na endoderme, né? Lá na embriologia, lá atrás. Então todo mundo abriu o livro de embriologia em casa. Ó, outro compostilho do Val, bem bonito. Vou colocar no centro. Esse compostilho do Val é esse lumen com essas células germinativas em volta. Isso. É o lumen, é assim, é o vaso, né? As células germinativas dentro de uma estrutura semicística ou cística. É isso, papai. O compostilho do Val. E ele serve para diferenciar do outro que tem o mesmo tipo celular, apesar de um pouquinho mais agressivo, um pouquinho diferente, que é o carcinoma, coriocarcinoma. Né? É o coriocarcinoma. A célula a célula bastante parecida também do seminoma. O seminoma, só que o seminoma faz ilhas e aí faz o estroma com infiltrado linfocítico. Né? Então, são tumores que têm que ser bem observados, têm que ser vistos com bastante cuidado. E esse tinha tanto corpuscíleo do Val, ó, que normalmente você acha um ou dois bate-palmas, sabe? Esse aqui tinha tanto que eu resolvi separar para você. Eu peguei, nossa, tipo assim, tinha muito pouco. Era um paciente jovem, assim, já mesmo. Mas jovem, né? Assim, nossa, não esquece. Porque assim, tipo, chegou muito avançado, já tinha uma visão muito. Vamos lá, mais um? Tá todo mundo animado? Não, tô tentando assim. Tá bom. Ó, esse é legal a gente ver na lupa. Vamos ver se eu consigo botar na lupa. Olha que legal. Isso aqui foi tirado do joelho. Tá? Isso, ó, tem uma capa de cartilagem, não é isso? E aí, em ossificação. Foi tirado do joelho. Mas era um tumor que, apesar de estar no joelho, ele era pregado lá de fora do osso e não dentro da articulação. Né? Que você poderia pensar assim. Sim, que era intraarticulado, ele estava para fora. Estava para fora. E aí? Quase. O osteoma, ele é um tumor benigno com neoformação óssea. A maioria dos osteomas, ele é traumático, mas existem uns que de boa fé são neoplásicos. Não é isso aí o quê? Se tem isso aqui.
Condroma seria só condróide. Condroma é muito comum, perdido dentro da... Ou no meio do osso, ou perdido dentro da articulação. Osteocondroma. Muito bem. O osteocondroma é um tumor benigno que fica grudado perto da articulação, mas não exatamente nela. E ele tem a característica de ser uma capa condroide maturando direitinho e meio que imitando uma zona de ossificação. Né? Ele exatamente. Ó, veja que aqui tem as colunas, né, de ossificação, né, condroide, e o mais importante é a gente ver em cada lacuna um condróide. No máximo 2, porque acabou de dividir, fazer a mitose. Se tiver 3, está errado. Se tiver muita atipia também, está errado. Aqui a gente vê que faz a carreirinha, mas é cada um na sua bolinha, né? Cada um no seu quadradinho. Ninguém está aqui, ó, tem 2, mas provavelmente está acabando de dividir. Ó, esse aqui, ó, dividiu, mas já tem uma linhazinha no meio deles, que nem esse aqui. E a vida segue, continua. Isso é uma característica de benignidade. Lembra sempre disso, porque as tumorações malignas, às vezes a grande diferença é isso. Não é nem o grau nuclear, ou ter muita mitose, mas sim o fato de ter mais de uma célula por lacuna, seja óssea, seja... Mas no caso é mais de um núcleo sem a divisão. Sem a divisão. Um monte de núcleo sem divisão. Tá? E, às vezes na parte óssea também. Né? Legal. O outro conceito legal que vocês têm que ter é esse aqui, ó. Revestimento osteoblástico, né? E o revestimento e a atividade osteoclástica. São essas células gigantes aqui, ó. Célula gigante aqui, ó. Né? Então tem um equilíbrio de destruição e formação óssea. Isso vai modelando o osso, né? Se você tiver muito para um, muito para outro, são tumores diferentes. Os osteoblastos são esses bem pertinhos, né? Colocar a seta. A seta ficou meio mal localizada. Tá bom. Esse tá difícil, eu vou começar com ordem. Você ordem? Dá uma passeada aí, porque ainda estou em dúvida. Tem algum tipo uma matriz óssea fora, né? Isso. Talvez seja melhor dizer topografia. Eu acho que você está indo bem, viu? Eu? É. Quem tem medula? Osso. Tá? É Precisamente isso era cabeça feia, tá? E aí, caramba, né? Que proliferação é essa? Parece muito Também, células pequenas, então, o melhor jeito de você, antes de definir, é pequenas, né? As azuis e... Primeira coisa que você tem que ver quando a célula pequena, redonda e azul. A primeira coisa que você tem que ver, se ela tem ou não. Não vai ter. Mas principal, a coesividade. Formação de grupos. Forma? Não. A segunda coisa que você tem que ver, se tem o estroma, se tem formação de alguma coisa nesse estroma, não é isso? Deposição de alguma coisa, né? Não parece não, mas tem tem depósitos. Aqui, ó, que saiu, ó. Aqui que saiu, né? Vamos passear mais. Então, assim, tem um estroma. O estroma é da lesão, é fabricado pela lesão ou não tem nada a ver com a lesão? E aí, se você tem uma matriz que é fabricada pela lesão,
né? Ou se tem uma lesão mesenquimal. Quando você tem uma matriz invadida ou reativa, aí ela provavelmente não é mesenquimal. Então, essa é provavelmente mesenquimal, não é? Eu acho que sim. E aqui que saiu tudo. Ó. O que é isso? Essa matriz que está aqui. Ó. Aqui também, de certa forma. Aqui também. Ah, mas Pronto. isso é só. Mas Eu me não tem colágeno, não tem núcleo. Aí que tem, né? Então, é uma matriz. Não tem núcleo. Os núcleos são das células, né? As células que estão Elas estão produzindo isso aqui. E o que é esse material granularzinho aqui? Depois que for, você vai O que é bem escuro, bem basofílico? eu ouço. Oh, nossa, é matriz nossa. Essa granulação é do cálcio, porque o cálcio é Ca++, lembra lá de trás? Dói pra caramba, né? Mas ele fica bem basofílico, porque ele é acidófilo, né? Ele tem 2 valências aí ávidas para fazer sais. Então vai fazer... Se ele é basofílico, ele é mais, ele é mais ruim, ele é um cátion, não é isso? Exatamente, ó, lá de trás, aí doeu, né? Mas é isso. Isso aqui, ó, aqui também tem um pouquinho, tá? Isso aqui é um osteosarcoma, essa parte mais bem diferenciada, que é a fase fusiforme dele, também tem agregamento, também tem deposição de matriz óssea, e essa parte menos diferenciada, né? Então o osteosarcoma, ele também pode ser um tumor de células pequenas, sedosas e azuis, né? Tá bom? Essa confiança. E aqui a deposição de matriz óssea. Né? Você pensou em você? Eu não tinha pensado logo em medula. Aí está afiado. O pensamento tá bom. Só no E pé. que mais sofre Só ontem, falta né? estudo. Não, precisa estudar porque eu vou errar Só tudo. falta o recheio, né? Olha, viu? Esse drama é de A gente já pessoas... teve sessão de doutora com o Alexandre. O que é isso, você? O que é o fígado? Vamos lá. Acho que para esse aqui é bem legal. Esse é muito legal. E é muito bom. Eu vou pegar o mais bonito. Pronto. São os 2 últimos para a sessão. Então a gente já pode até continuar. Ó. Bom. Órgão do R1? Tá, aqui define órgão. Vai lá, Renata. Vai. Você também bem quieta, vai. Bom, então, é alguma coisa que foi pega em pedacinhos. Que tipo de procedimento que pega os pedacinhos? Biópsias, né? Principalmente endoscópicas, né? E aí tem esse negócio aqui, ó, que é quase normal, não tá muito bom, não? Tem uma lâmina própria e tem isso aqui, esse revestimento. Que tipo de revestimento é isso aqui? Ele parece estratificado. Parece estratificado, gostei muito, mas não é. Então é precisa estratificado. Exato. Tá um pouco grande. Essa célula aqui é que dá o diagnóstico, ó. É guarda-chuva? Ela ali, ó, aqui outra, ó. Isso aí, então é um... Por que ele tá feio? Porque ele tá meio inflamado, hiperplasiado, perfeito. Ó, você vê que aqui tá edematoso, tem células bizarras, tem deposição de pigmento, né? Então sangrou e tal, aquela coisa. Aí tem isso aqui. Eita, o que é isso? Antes de desesperar, vai com calma. É uma proliferação? Sim, proliferação. Uma E aí? proliferação glandular. Será que é glandular? De certa forma você tem números, mas se você olhar essa glândula aqui, que tipo de célula que é? Para escrever a célula, uma célula colunar que é estratificada. Isso, ciliada inclusive, né? Tem reatividade estromal? Tem, mas é a reatividade estromal de tumor? Não. Ou uma reatividade estromal de inflamação? Inflamação, tem demasiado, tem água, né? Tem água, né? Não é hipercelular. Isso. Interessante.
Olha só, tá vindo o epitélio aqui, ó. Cística, mas isso é sacanagem porque eu estudei isso por conta da apresentação. Você estudou, né? Lembra, Cistite, quando a gente viu aquele Gombrú? Aquilo ali, ele faz um cisto. Quando o ninho de Von Brun, isso, o ninho de Von Brun são ninhos epiteliais que, conectados ou não ao revestimento urotelial, que numa inflamação eles podem cistificar, fazer cistite cística, e podem ter metaplasia intestinal e a cistite glandular, que é o caso. Cistite glandular ou cistites glandulares é uma alteração metaplásica e reativa, e a cistite glandular que explica os raríssimos adenocarcinomas primários de bexiga. Né? Ou seja, uma inflamação dessa que continua por anos a fio, um belo dia desanda. Né? Mas é sacanagem, porque ele me explicou. Olha, eu acho que ó. Eu acho que ela tá lendo aqui, ó. Acho que ela Porque foi exatamente eu igual, acho, foi exatamente igual. Renata, E ele ainda falou assim, olha aqui que legal, os nomes de Von Brun, não sei o que você disse. olha, Vai, não sei bem não. encapsulado também. Tô desconfiado. Porque Tá bom. Tô pagando picolé pro Tacano. Tá pagando picolé pro Tacano. Porque o Alan também não paga picolé lá pras peças, só Não, lá. Olha lá o olhamato dele, Tacano. Tá bom. Esse aqui é o último. Bora. Ó, isso é Pode uma mais? formação encapsulada com centro germinativo, células pequenas. Mandou bem. Então o que é? Que tipo de órgão que é? Linfonodo ou um órgão linfóide. É um órgão linfonodo ou órgão linfóide. Essa que é a grande dúvida, né? Olha só o que aconteceu aqui. Isso aqui é muito interessante. Nossa, tá tipo um redemoinho, né? Tipo redemoinho. Muito legal. E aí, então, se for um linfonodo e tem centro germinativo muito proeminente, é uma hiperplasia. Isso, folicular linfóide. Mas olha só, o que é isso aqui? Algo. Quando você tem uma coisa acelular, né? Como é que a gente chama? Amor, fogo E ali, tem no vaso, né? Tá parecendo uns pirulitos. O pessoal fala que parece pirulito de... Aqueles pirulitos americanos assim que fazem. Aí, ele não tá nem olhando, já descobriu o que é. Viu, né? O pessoal, aquele pirulito do Chaves, aquele assim, ó. Não me engano. porque eu já tô O Wallace já sabe. Olha, você não sabe. É porque isso aqui, se você não tiver estudado especificamente, não pega. Então, o que acontece? Esses doentes, eles têm essa proliferação linfóide no linfonodo, normalmente acomete o linfonodo todo, e aí o linfonodo fez esse centro germinativo bem estranho, parecendo esse pirulito do Chaves, né? Assim, um redemoinho, círculos concêntricos, às vezes o pessoal fala casca de cebola, e no centro os vasos ficam com essa dejeção hialina. Então, o nome não é fonímico. Ó, a gente já falou. Tem folículo grande. Folículo grande é o quê? Hiperplasia folicular. E que tem vasos hialinos. Cástoma. Eu pensei nisso também. Renata, você roubou. Não. Então vamos lá. Qual que é o nome não hiponímico da doença de Cástoma? Agora fala. Agora Agora fala. Não. Roubou agora. Qual que é? Não, Vai lá, eu estava ajudando vocês. Ó. A língua soprou dali, né? Não, conta aí pra mim, que eu não conheço não. Tá. Então, isso aqui o Dr. Cássio descreveu como linfoma benigno, ou hiperplasia folicular e alinovascular. Muito legal. Mas aí esse depósito aí, ele vem de quem? Sim. É uma hiperplasia, né? Então, quando você tem muita célula e tem uma carga de plasmócito muito grande, tanto que ela é dividida em rica em plasmócito e pobre em plasmócito. Qualquer uma das duas tem muito plasmócito, mas a rica em plasmócito tem demais. Aí o que acontece? Você tem essa hiperplasia folicular, vamos parar aqui no folículo desse, bonito, e antigamente, isso, faz o redemoinho, faz a casca de cebola, né? E essa casca de cebola é porque esse depósito ele está ali
separando, né? Fazendo o pessoal também às vezes falava em metaplasia esplênica do linfonodo, porque o baço tem uma veia centrofolicular. Linfonodos não costumam ter vaso nenhum centrofolicular, né? Então, é uma doença benigna, ainda policlonal, não tem clonalidade, por isso que era chamado assim, ó, de linfoma benigno. Mas hoje ninguém mais fala em linfoma benigno, pelo amor de Deus. Isso não existe esse conceito. Qual o mais. nome você falou? Hiperplasia linfóide. Hiperplasia folicular linfóide e alinovascular. E alinovascular. Ou doença de Castleman. Esse depósito alinovascular, você não fala que é fibrina. Não. Porque como tem essa casca de cebola, às vezes a gente fez. São proteínas denaturadas, ele é mais parente da amiloidose mesmo do que qualquer outra coisa. Apesar de não ser amiloide, não vai brilhar com coloração de vermelho pombo. Tá? E o principal diagnóstico diferencial deles são os linfomas foliculares. E, aliás, uma porcentagem expressiva, eu não vou me lembrar agora, das doenças de Castleman evolui com linfoma folicular. Tá? Legal. Então, são lesões que têm que ser tiradas, né? Às vezes vem por agulha, às vezes Mas elas são múltiplas ou um só? Normalmente, eles são tratados como unicêntricas e multicêntricas. A maioria é unicêntrica, tirou, acabou, porque só a gente não vai ter nunca mais nada. As que são multicêntricas são justamente aquelas que são ainda mais prováveis de ter transformação maligna. Mas existe multicêntrica também. Aí dá um medo terrível, né? Porque da onde que vem isso? Eu lembro de ver uma doença de Castleman, uma vez era um nódulo de 10 centímetros no abdômen, né, no mesentérico. E ele vai crescendo. Vai ficando enorme. Esse aqui mesmo eu tinha uns 4 centímetros. Né? O tumor era grande. Ó, tudo isso era tumor. Cara, você viu um nódulo que ainda dá um medo também? É grande, ó. Grande. Tá? Bonito, né? Quer mais um? Esse aqui apagou. Não sei o que é. Vamos ver. Lembrei o que é esse aqui. Órgão. É rio? Pele. Tomou sol ou não tomou? Tomou, tá cheio de Olha, olhar. Renato. Aqui, ó. E aí? Aqui deu ruim, né? Sim. O que é isso? São 7. Será que é um SEC mesmo? O que é o carcinoma? SEC é o carcinoma de células escamosas, né? Escama celular. Esse até que tem alguma coisinha assim, mas olha só. Essas bolas. Essas células meio canais. Isso, então elas têm diferenciação glandular, isso. Só que tem uma coisa... feio pra caramba o grau nuclear, né? Tem uma coisa mais interessante nisso. Olha só essa célula da ponta da seta. Quantos vacúolos ela tem? Vários. Quem que faz assim o citoplasma polivesiculoso e com de vários tamanhos, né? Ó, aqui de baixo. Isso aqui de baixo está interessante, porque também tem, só que os vacúolos são pequenininhos. Aqui, ó. Não. O macrófago faz por quando ele fagocita algo com muito líquido. Aqui é uma célula epitelial que tem múltiplos vacúolos claros, ou seja, com muito lípido. E aí? Lipoma não. Lipoma é uma célula mesenquimal. A célula epitelial é? Célula dendrítica, né? Não, dendrítica não. Célula epitelial que faz vacúolos? Célula epitelial que tem gordura. É das glândulas, das células glandulares. Isso aí. Esse é um carcinoma sebáceo. Legal. Carcinoma sebáceo. Então, assim, não pode desesperar. A gente olha e fala carcinoma, não sei do que se trata, mas aí a gente vê esse trem aqui, ó. O carcinoma sebáceo é um carcinoma geralmente é fácil de diagnóstico, por quê? Porque ele é muito feio. Normalmente em área sebácea, né? Então aqui é uma glândula sebácea normal. Tem lá as vacúolos do mesmo jeito. Só que é benigno, né? Isso aqui, os núcleos são regulares, está bem delimitado, tem a paliçada aqui embaixo, ó, a paliçada aqui embaixo. Peraí, deixa eu botar na seta aqui para você dar uma paliçada, bem direitinho. Ele é do mal, não é muito do mal. Esse aqui não, esse aqui está indo embora. Ele costuma ser mais do mal do que um carcinoma espinocelular habitual. Isso é mitose? É a mitose, olha lá aqui. Essa aqui é mitose, do lado de fora. Essa é mitose, está explodindo. Que bonito. Quase dá para contar os cromossomos ali.
Aqui tem outra, ó. Ela é tipicamente com atividade mitótica muito alta, mais uma, né? Aqui outra. A gente nunca deu muita boa pra essa bebida cebar. Como é o nome mesmo? Carcinoma sebáceo. Carcinoma sebáceo. Eu tinha uma invasão perineural aí? Tinha uma cicatriz central. Isso aqui é uma rebiópsia, ó. Ah, Cicatriz legal. central, ó. Vou colocar aqui em pequeno, aumento, para todo mundo ver. A cicatriz é uma recidiva, né? E vai recidivar de novo, porque está pegando mais, né? Sim. Ele é do mal, ele é grande, ele cresce insidiosamente, promove uma reação desmoplásica muito grande, né? Certo? E promove erro diagnóstico, uma vez que a pessoa vai lá e fala, não, se tem ceratinização, é carcinoma espinocelular. Nunca ia dar bola. Eu vou olhar no programa Sebastião. Quem foi que falou essa besteira que é espino celular? Tá bom, Ah, mas parece. vai lá. R1 órgão. Proliferação de células pequenas. Não, aqui é o órgão ainda, tá bem, essa parte bem preservada. Então não é a proliferação. É um órgão que tem células pequenas. O que dá especificidade? Isso, tem agregados, mas o que dá especificidade? Tem uma cápsula. Tem Tem o. Como é que fala? O linfonodo? Esqueci o nome, não é trabeculo, É aquele espaço onde ele chega. São Seios linfóides, capsulares e medulares aqui embaixo também. E aí, de repente, opa. Eita, tem alguém ali. É alguém. É gente boa esse alguém? Tem uma mitose bem. Aí, ó. Acho que não. Tá vendo? Tá debaixo da terra. Ah, tá. Sabia mesmo. Tá explodindo, né? É bem feio. Legal. Mas parece um time, né? Assim, não sei. Tipo, Bom, vamos lá. Ou é baço? Eita. Calma, olhe com calma. Vamos olhar mais essas células feias. Vamos olhar essas células feias. Ó, essa aqui é a mais típica delas, por enquanto. Essa aqui também tá bem típica. não, É Hodgkin. Ah, não. Célula de Hitler. Mas espera lá, o tumor de Hodgkin não era as poucas dessas células em volta ao reativo? Quais são os 4 tipos de tumor de Hodgkin principais? Aqui não. Aí nasceu. Depressão linfocitária. Qual que é o outro? Esclerose nodular. Acho que é esclerose nodular. Uhum. Faltou os outros também. Foi embora os outros É que é o celularidade mista, né? Celularidade mista. Então são 3 clássicos e um que não é. Inclusive na classificação da nova aí da associação, como que chama? Não, a outra turma lá. A outra turma que não é da OMS. Esqueci. Acho que é ICC, isso. Eles tiraram do Hodgkin. Então, Hodgkin, esclerose nodular, celularidade mista, depressão linfocítica e predomínio linfocítico. E ainda tem uma 5ª categoria, que é a nodular predominância linfocítica, que é o não clássico. Esse aqui é bem clássico, tá? E este é o qual tipo? Que some os linfócitos? Depressão linfocítica. Esse é. Quando você tem depressão linfocítica, é que você começa a ter agrupamentos das células de Hodgkin, né? Normalmente você vê uma aqui, outra na casa do chapéu, né? Assim, ó. Tá vendo? Ó. Linfonó, tá? Vamos baixar. Tem coisa mais interessante que Eu tenho o vermelho ponto. Ó. Né? Tá vendo? Aí, diferentemente da outra, quase não tem polimorfo nuclear no infiltrado, né? E você tem uma célula aqui, outra colar, né? Esse é um predominância linfocítica. Tá? Esse aqui, inclusive, é um não clássico. A célula não exatamente de Hodgkin. Ela não faz aquele halo em volta, né? Ela é o não clássico, de predominância linfocítica nodular, predominância linfocítica. Ó, né? Ok? muito legal, nunca tinha visto. Muito bom. Muito bom, muito bom. Próximo. Mais um? Tá bom, próximo. O que é isso?
Sério? Sério que é do R1? É do R1, é do R1. Ó, isso aí já é uma necrose, acabou com isso, né? Tem mais nada, Calma. tem um monte de gente. Tá feio. O que tá separado? Ah, você sabe o que é isso aqui? É outra lâmina daquele mesmo que vocês viram. A gente já viu isso? Não. Ó. Lembra? Bom. De novo, um tumor, né? Um tumor linfóide, né? Qual que é a célula proliferada? Então, uma célula grande. Eu não sei, porque não tem uma célula forma núcleo bem grande. Não, é mais simples do que você imagina. Nossa, mas tem. Olhão, não sei. Mas foi isso, não foi? Ou foi, né? Foi. O que está faltando para o liceu linfonoma? Linfócito. Foi, linfócito. Então, se você acha uma proliferação sem célula grande, Célula grande é estiose. Em forma de grandes células. Anaplasma. é um bom diagnóstico diferencial. Mas não é. Nome? Isso aqui é uma coisa interessante que acontece com essa célula. Essa célula no enorme, lobulada, vindo para o lado, e um monte de linfócito em volta, assim. Esse linfócito é o CD4. Dá a voltinha nele. Tem até umas mostras aqui de mim. Tem células T? Não. Não. As células T são Não é reacionais. estiose, não é célula T, não é célula B. O que mais que tem? É assim, há controvérsia se é uma célula B. O pessoal fala que é uma célula pré-B. É um vaso. Exato, é uma célula meio plástica. O que você vai pedir? Imuno? Sim. Tá. Então, pode pedir o marcador que eu lembro de cabeça. CD3. CD3, positivo nos linfócitos pequenos, fazendo rodinha em volta do linfócito grande, da célula grande. Então, CD3. CD20, raras células de fundo. Então, não é célula B. CD79. 79, a raras células de fundo. Não é. Oi? É negativo. 38, raras células ao fundo. CD45. Negativo nas células de vez. Pois é. Não é Glicoforina. CD mais. Glicoforina negativo. Mieloperoxidase. Negativo. A raras células de vermelho. Mieloperoxidase. Raras células pequenas de vermelho. Essa aqui, por exemplo, dá. Vai. CD138. Raras células. Não sei mais nada de mundo. Agora CDRR. Vai. Vai. Você acha que pode ser metástase de algum lugar? Se você não falou? Vai. Fala aí. CD23. CD23, células isoladas. Cara, que diabo é isso? Capilando, eu tô brincando. Raras células de vermelho. Outro marca inicial. Você fala CD3, CD20 e sei lá o quê. CD5. CD5, raras células reacionais de fundo. CK7, CK20. Negativo. KI67. M67, positivo, realça nas células grandes. Quantos por cento? 100% das células grandes. É o bicho do mal. Não. Cara, vocês não esqueceram, a Renata quase chegou lá, vai. Qual que marca? Ele fala assim, é esse. Que esse marca MK. Esse 100 também. É ser negativo. O negócio para ser negativo não é sempre, porque não é mesmo. Pera. Esqueci. Sequite. Negativo. Nós vamos botando todos os marcadores pra jogo. Tamanho. Você é um mega carioca? É um mega carioca? Não. CD30. Positivo nas células inteiras. CD30. Isso é Hodgkin também. É um Hodgkin. CD3, Depressão linfocítica CD20, CD30. ainda mais Sempre debilitada. pede assim. Aí é depressão.
Depressão linfocítica, ainda mais debilitado que o outro. Caramba, nossa. Adora vodka. É um ótimo. Não tem nada. Poxa, tá cantando 10 vezes isso com você. Eu fiz 10 segundos com ele. Pedindo esse negócio. Foi não ressaltar. Tá, vou passar um fácil então, porque vocês estão muito traumatizados. Aí, pele. Agora é vocês. Não, é daí. Ó, outra coisa. Tem um monte de vermelhinho. É um depósito. É necrose. Fibrose. Queloide é um bom diagnóstico diferencial, mas isso é um tumor mesmo. É um tumor produtor de Qual colágeno. o nome? Colagenoma. Muito bem, próximo. Caramba! Isso tá virando imaginação. Daí só um nome. Prefixo, sufixo, pronto. Qual o nome do tumor? Depois, Ó, eu vou voltar. ele pode ouvir. Para ser colagenoma não é qualquer coisa não, porque tem, por exemplo, citado, né, cicatriz queloide, que é um bom diagnóstico diferencial. Ser colagenoma, você tem que ter essas áreas quase hipocelulares com essas fendas. E essas fendas ficam bem típicas, né, na área hipocelular. E quando tem alguém na fenda, tem uma célula fusiforme bem sem graça, bem benigna. Aqui é o fibroblasto. Tá? E o colagenoma, ele tem essa história, às vezes teve um trauma. Então fica aquele ranço de ser uma cicatriz. Inclusive, ele é naquela zona cinza de lesão neoplástica, lesão hiperplástica, lesão reativa. Tá bom? Quer mostrar o seu? Eu tenho ali na minha caixinha, eu vou pegar também o que eu guardei. Ela botou aqui na minha mesa que eu não olhei. Vamos lá. Isso é bem fácil. Veio como linfonodo. Linfonodo? Ah, que falaram que era o linfonodo urgente. Linfonodo? Da onde linfonodo? Linfonodo supraclavicular esquerdo. Não, eu vou ter que contar a história porque é muito raro. Assim. Mas isso é linfonodo? Paciente com história de tumor do colo uterino. Isso que eu ia falar, parece um colo. Eu ia falar. Mas o linfonodo é supraclavicular. Lá em Pois cima. é. É só metástase. Lá em cima. Aparece demais as células do colo. E eu que? Metástase. Sério? Eu peguei um contacano que era um mediastino. Gente, Do mas colo é uterino. muito Linfonodo de E tá super mediastino. bem formadinho, né? Tá muito P16 parecido com o colo. Nossa. Ai, gente, que judiação, coisa mesmo. Será que é o mesmo paciente? Não, não. É uma paciente, é uma senhora minha, já tinha feito. Puxa, impressionante. Impressionante mesmo. Impressionante. Para quem não pegou a metástase com carcinoma de colo do útero para supraclavicular. Pra quem acha que é besteira, Essa aqui é a lesão da minha mãe. tá Vamos ver se bom. vocês adivinham. Ah, é, acho que falou que ia botar pra gente. Vamos ver. É. Uau, pera. Nemo? Por que você pensou em Nemo? São células fusiformes. Muito bem. Predomina células fuso ou não? Sim, predomínio de células fuso, gente, é uma formação nodular. E esse cara aqui? Quem é esse cara? Deixa eu botar aqui, ó. Mastose. Isso, olha lá bonitinho. Ah, então isso é um dermatite. Então são células fuso formando um nódulo com mastose. Geralmente é de origem neural, né? Ah, interessante. E aí? Esse 100 é positivo. Não precisa de nada, não. Mas você seria. Quando eu Isso, pode falar. Pronto. Muito bom. Bonitinho, esse tá bonitinho. Tá bem arrumadinho. Né? Muitos neurofibromas são de baixa celularidade, não fica tão bonito que nem esse. Ah, de onde que é? Aí fica aquela bolinha. Eu mesma que fiz a biópsia. Mas ela foto da minha mãe. Ela é uma, mas fica uma Aí eu tirei bolinha. perfeitamente. Ficou muito legal. E fica uma bolinha assim, e dói, Aline? Não, ela afunda. Ela Parece um afunda. fibroma mole. Assim, Esse aqui era o seguinte. Será
Pode. Surdez, tumor de orelha média interna, exérese. Como é que é aquele Coletável. negócio que a gente tira toda hora? Não. Não tem quase nem certinho. A história atrapalha, não ajuda. São células epiteliais. Não. São células fusiformes. Mas é um fusiforme meio ruim. Eu reconheço, é um fusiforme que tem atipia, né? Tem um núcleo grande e um núcleo pequeno. Mas eu não consegui contar mitose, tá? Tá, então fusiforme com baixa mitose. Lesão de cabeça e pescoço, com surdez unilateral, né? Surdez central. E foi tirada ali a orelha interna. Foi lá em músculo. E aqui eu marquei alguma coisa. Eu marquei isso aqui. Eu nem marquei esse aqui, é do Diego. Ó. Achei que eles marcaram isso aí. Depois ele faz marcação que nem eu. Marquei não tem nada a ver, que a gente consegue acertar o ponto. Não, mas ele quis marcar isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Faixa de celular, hipocelular, 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 hipocelular. Esse padrão está se repetindo. Nós já vimos isso, só que em outro local. Ó, de novo, ó. Quando fica muito hipercelular, não é bom. Ó, aqui, ó. Né? Então, proliferação fusiforme. Então, vamos lá. Vamos procurar mais alguma coisa aqui. Olha isso aí, ó. Ela faz uma coisa indecisa. Esse aqui o diagnóstico foi difícil. O Wallace quer pedir imune. Eu não quero pedir. Bom, se pedir, eu sei o que ia dar. Mas a gente não precisa pedir, não. Se pedir, eu sei que ia dar. S100. Positivo. Tá, então. Desmina. S100 positivo. Ó, essas atipias aqui, com Tem informação. Tem uma fagocitose de imunzinho cisterófago? Tem cisterófago. Dos tumores assim positivos, esse aqui tem mais componente heterólogo. Nesse caso, só tem essa informação. Desmina é o quê? Negativo. S100 positivo, desmina é negativo. Os CK são negativos. Todos. Então é um neurofibroma. Não, mas eu coloquei ele na sequência no todo. Lembrei dele. Bom, se chegou no neuro, vocês já chegaram. Ele tem áreas hipocelulares, áreas hipercelulares alternantes. E ele gosta de dar o neurinoma ou neurinemoma da cultura. Finge que eu acertei. Tem umas áreas de fibra aí, fibroma. Esse tumor é interessante porque o pessoal da otorrino faz muito disso, né? Glomos jugulotipano. É um paraganglioma, não é exatamente um glomos. O neurinoma do acústico, não é exatamente um neurinoma, é um neurinemoma, ou seja, o chivanoma. Esse é o neurinemoma do acústico, ou seja, o chivanoma do acústico. Legal, né? Esse aqui é no pâncreas. Esse aqui eu confundi aquela hora. Esse é no pâncreas. Diferente. Não é muito diferente, não. Esse é pâncreas. Mas acabou. Acabou, não tem mais nada de pâncreas. Não vem nada. Mais nada do pâncreas. A única coisa que você vê do pâncreas aqui é que tem um tipo celular que é aqui assim, ó. Você consegue ver alguma coisa assim meio epitelial, né? Certo? E aí é um tumor, tem áreas sólidas, áreas císticas, né? E tem essas áreas assim que fazem essas projeções dentro da área cística, que parece uma papila, mas não é, uma vez que não tem um eixo conjuntivo exatamente, né? Então faz pseudopapilas. Então tumor sólido, que tem área cística e tem áreas pseudopapilares, é no pâncreas. Qual o nome? Papiloma. Não.
Cispadeno, Não. carcinoma papilífero. Não, tá complicando demais. É um tumor que é sólido, que é cístico, que tem pseudopapilas e é do pâncreas. Ou não? Adeno não é. Sólido, cístico, com pseudopapilas e é do pâncreas. Tem epônimo? Tem, claro, sempre tem. Não, e a gente brinca que é o tumor raro mais comum que a gente conhece, né? Os caras chegam assim, não, porque é raro, vamos publicar assim. Aham. É o de Frank. É o tumor de Franz. Tumor de Franz. É. O tumor de Franz é tumor sólido, cístico, pseudopapilar. É um nome não eponímico. Aí todos os nomes que é muito complicado, né? Acaba o epônimo ganhando. Tumor sólido, cístico, pseudopapilar do pâncreas? É. Esse é o nome dele que você estava falando. Aliás, em medicina tem um monte dessas, né? É muito legal. Esse aqui é outro que tem um nome eponímico e os outros nomes não eponímicos são tão controversos que ganhou o epônimo porque dava treta. Tá, esse aqui é um tumor de partes moles, na verdade era aqui na face da criança, que pegava partes moles, pegava o osso do mastoide e deslocava o olho estava caído. O treinamento pisado, parte mole, vai lá. Bom, primeira coisa que vocês têm que pensar... Pequenas azuis. Com essa clínica que eu falei para vocês. Primeira coisa que vocês têm que pensar. Não. Células pequenas, grandes, dá na face, arrebenta osso, tira olho do lugar de pergunta. Leucemia, né? Cloroma, não. Não, o cloroma é uma boa, mas não é o primeiro que você tem que pensar. O cloroma faz isso. Muitas células pequenas, cilindros azuis da criança. Ewing. Sarcoma de Ewing. Esse aqui é um... Como é? Ewing. Ewing. Sarcoma de Ewing. Antigamente a gente imaginava que esses tumores, quando ele era um pouquinho mais fusiforme, era o pinete. Era tumor primitivo neuroectodérmico. E quando não era, não tinha diferenciação do sarcoma de Ewing. Hoje, molecularmente, a gente vê que é a mesma coisa. Tá? Muito histoquímica é a mesma coisa. A OMS mandou abandonar o nome de pinete, não usar mais. Porque isso atrapalha, porque você fica esperando a diferenciação neural, que às vezes tem, mas às vezes não tem. São células neuroendócrinas? Não. É um sarcoma indiferenciado. Ele, às vezes ele é só CD99 positivo, mais os erros. Não parece nada. Não parece, mas ele não vai marcar com nada. Então a imunistoquímica deles basicamente é CD99 positivo. Tem um ou outro marcador que pode vir positivo, acidentalmente, né? Mas ele é negativo basicamente para marcadores mioides, negativo para marcadores epiteliais, negativo para marcadores linfóides, e pode ter alguma marcação neural, tipo assim, mas pode não ter também. Tá? É bruto. Esse aí é terrível. E esse aqui, ó, esse aqui é de adulto. Esse aqui é extremamente comum, todo dia a gente vê. Ó, e aí? É aquele lipoma vascular. Isso, ele é lipoide mesmo, mas como que a gente sai do muro? O que a gente precisa para dizer que é um lipoma, um liposarcoma? Qual que é a primeira coisa que você tem que saber? Localização, tá? Se ele é profundo, se ele é superficial, se ele é profundo, tá? Outra coisa que a gente precisa ver, que ajuda, o estroma fusiforme, você vê que tem célula meio estranha, tem uma matriz meio mixoide, né? E a terceira coisa importante é a quantificação dos lipoblastos, né? O lipoblasto é uma célula imatura que fica aqui no meio. E a característica dela é ser polivesiculada com o chanframento do núcleo. Como essa aqui. Tá? Essa aqui. Né? Então ela é polivesicular e o núcleo fica amassado. Aqui tem outro. Tá? Lipoblasto. Lipoma pode ter lipoblasto? Pode. Liposarcoma pode ter lipoblasto? Pode. Se você tiver alterações muito tênues e a lesão for superficial, é melhor chamar de
chamar de lipoma atípico. Se ela for profunda ou no cordão espermático, liposarcoma bem diferenciado. Uhum. Bom, chegou a congelação, a gente vai encerrar a atividade agora. Então, todo mundo dá um tchauzinho para a câmera. Tchau. Obrigado pela atenção e até a próxima.